Olá, terapeutas fora da caixinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Kopruchinski, a Paulinha Psicoinfantil. Eu sou psicóloga infantil, especialista em autismo, e hoje a gente vai conversar sobre quais são as principais habilidades que eu tenho que trabalhar com a minha criança no consultório. Então, se você é psicólogo infantil, assiste esse vídeo completinho, porque ele vai te dar vários direcionamentos naquelas primeiras sessões com o teu novo paciente no consultório. Vem comigo! Então esse vídeo foi pensado para você que já escolheu a psicologia infantil, já está começando a trabalhar nessa área, já fez seu Instagram profissional, para o pessoal começar a ver que você trabalha com a psicologia infantil. E aí você se pergunta, bom, criança apareceu no meu consultório, que habilidade que eu vou trabalhar com ela primeiro? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês os 3 grandes pilares dessas primeiras sessões com uma criança nova no teu consultório. As 3 coisas que você provavelmente vai passar nesse momento é uma boa anamnese, uma boa observação clínica e possivelmente avaliações formais específicas. Então eu vou falar um de cada um para vocês entenderem um pouquinho mais deles. Anamnese. O que é uma anamnese? A anamnese é o histórico do paciente. Então é toda a história de vida daquele paciente, desde quando ela nasceu, desde a gravidez da mãe. Então a gente percorre com a família todo esse processo de como foi a gravidez, como foi o comecinho, o que aparecia ou não, o que chama a atenção desses pais. Então a anamnese ela é importante porque você vai começar a entender com essa família quem é aquela criança. Claro, lembre que você, durante a anamnese, está vendo aquela criança através do olhar dos pais. Tá? Então, essa diferença é importante, porque você vai precisar filtrar essa visão que os pais têm da criança para você criar a tua visão daquela criança. Porque é claro que é influenciado, né? Da forma que o pai vê um filho versus o terapeuta que pega a história, vê a criança e cria a sua própria hipótese do que está acontecendo ali. Então, a anamnese, ela é diferente das informações básicas da família, tá? Quando eu começo a sessão com uma família nova, eu tenho informações básicas, então tipo nome completo, endereço, data de nascimento, CPF, e-mail, quem que indicou, eu sempre quero saber de onde eles vieram, essa é uma dica legal. Então tem esse, não é um papel porque eu faço tudo no computador hoje em dia, mas tem essa folha, digamos assim, né, onde tem as informações básicas da família, da criança e tudo. E aí eu passo para anamnese, que vai ser de fato sentar e conversar sobre aquela criança. Posso fazer anamnese online, tia Paulinha? Pode, e eu tenho feitas muitas. Depois da pandemia, isso facilitou muito o processo de fazer atendimentos online. E a anamnese, sinceramente, ela pode ser feita online. Eu acho bem tranquilo, até porque provavelmente aquele pai já tá com você, ele já te conhece, né? Então, você não precisa fazer o encantamento Disney, que eu falo em alguns vídeos aqui do canal sobre a primeira sessão com aqueles pais novos no teu consultório. Se você for fazer a primeira sessão, recomendo que seja presencial, para você poder fazer aquele acolhimento inicial da família, para eles conhecerem o teu espaço, conhecerem você, rolar aquele bater o santo, sabe? Assim que você chega num lugar e fala, nossa, bateu o santo com essa pessoa, que daí você quer ser atendida por ela. É diferente de você fazer online daí, né? Mas a anamnese, como provavelmente esse pai já quer estar com você, é só uma das etapas do processo terapêutico. Dicas importantes de como conseguir uma anamnese, você que ainda não tem sua anamnese. A primeira e a mais óbvia é, coloca no Google, anamnese infantil PDF. Você vai encontrar algumas. Talvez sejam anamneses médicas, então que tem alguma coisa a mais da avaliação médica e tal, mas você pode usar esse PDF ou esse doc, procura no Google lá que tem, porque eu já fui procurar uma época, e você pode adaptar para a tua realidade. Tá, então a forma número 1 de conseguir uma anamnese é no Google, olhando o que tem, adaptando para a tua realidade. A segunda é sendo minha aluna no Psicoplano Infantil, vou deixar o link aqui embaixo e na legenda, onde eu passo para as minhas alunas a anamnese que eu uso, que já está no computador. Ela é dentro do Google Drive, então todas as alunas têm acesso à entrevista que eu uso, a anamnese que eu uso, contrato que eu uso inicial com os pais e várias avaliações que eu faço também, tudo automatizado no computador para facilitar a vida da terapeuta infantil. E a terceira opção é você ter uma supervisora clínica que vai te ajudar a fazer uma anamnese completinha. É claro que eu recomendo a segunda opção, que é ser minha aluna do Psicoplano. Mas se você não está nesse momento ainda, vai no Google e procura a tua primeira anamnese infantil, que você também vai encontrar. Vamos falar um pouquinho então do processo da anamnese com os pais, tá? Acho que a coisa mais importante é escuta ativa, porque durante a anamnese vão vir demandas, certo? Afinal, aquele pai te procurou porque tem alguma coisa acontecendo. Ninguém vai na psicóloga só para matar tempo. Ninguém vai na psicóloga só porque quer ver qual é.
O pai que busca uma psicóloga, ele já sabe que tem alguma coisa ali que tá incomodando ele. Senão ele não procuraria ajuda da psicóloga, ele iria no médico, ele iria no otorrino, ele iria, sei lá, em outros médicos. Então, tem alguma coisa, geralmente relacionada a comportamento, que esse pai fala, isso aqui tá estranho pra mim, vou numa psicóloga avaliar. Durante o processo da anamnese, você precisa coletar informações importantes. Então, é claro, os pais provavelmente já vão vir direto falando da demanda deles. Escute, acolha, mas investigue. Então, digamos que o pai te fala assim, porque o meu filho não come nada. Não pode ser uma demanda que acontece, né? Ele não come nada porque ele não come nada. Tá, você entendeu o que o pai trouxe. Agora, vamos tentar entender por que mais que ele não come nada, ou como é que foi o processo de alimentação dele. E aí, dependendo do que os pais trouxerem de demanda pra você, a demanda central, porque sempre vai ter uma demanda central e coisas que influenciam isso aqui, tá? A gente já vai falar mais sobre isso também. Tendo a demanda central, saiba, investigue ao redor disso. Então, se é comportamental, se é não dorme, se é faz xixi na cama, se é atraso no desenvolvimento, teu filho não fala, o filho não olha, investigue mais coisas em volta dessa demanda central, porque você vai precisar dessa informação para criar a tua hipótese. Lembra que o pai, ele já tá assim, ele convive com aquela criança 24 horas por dia, praticamente, tá? Tem um tempinho de escola ali, mas ele sabe muito daquela criança e você não sabe nada. E aí, se você só olhar a criança através dos olhos dos pais, você vai estar perdendo uma informação importante que é o que realmente pode estar acontecendo. Então, fique muito ligada nisso, porque é essencial que você consiga fazer essa separação do que vem dos pais, do que vem da criança e do que é a demanda real dessa família. Porque às vezes os pais reclamam de uma coisa, o que tá acontecendo é outra coisa, e o que eles precisam de ajuda é uma terceira coisa. Sabe assim? É confuso, mas o dia que vocês estiverem numa anamnese, vocês vão me entender. Então saiba filtrar as informações que esses pais te trazem e saiba investigar a fundo. Tia Paulinha, mas eu tenho vergonha de perguntar coisas específicas. Não tenha, você precisa dessa pergunta. Então, por exemplo, pais separados. Se vem só a mãe para anamnese, você precisa entender o que aconteceu. Por que eles se separaram, se era uma família que brigava muito ou não, se a criança assistia essas brigas ou não. A situação familiar tem muita influência no que está acontecendo. Isso sempre. Mesmo que seja um transtorno do neurodesenvolvimento, claro que é genético e que não é culpa da família, não é por causa do jeito que a família se comporta, que algo aconteceu assim, você precisa entender como essa família funciona. Até porque o dia que você precisar orientar essa família em relação a tal comportamento, ou tal estimulação, ou tal brincadeira, você sabe como eles funcionam. Então, é muito importante, sério. Se tem uma dica que eu quero deixar nesse vídeo é a importância dessa análise da família e não olhar somente para a criança. Muitos cursos de psicologia falam pra gente olhar pra criança, olha pra criança, avalia a criança, observa a criança. Tudo bem, é claro que você precisa olhar essa criança, mas eu venho aqui pra te dizer que uma psicoterapia centrada na família e que tem esse olhar um pouco mais amplo, gente, é muito melhor pro terapeuta, porque você sabe onde mexer, onde orientar, onde que você consegue ajudar, se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é a tia, o que pode estar influenciando naquelas coisas que estão acontecendo. Nunca é só a criança, gente. A criança, ela é só, assim, a ponta do iceberg familiar ali, sabe? Então, tentem expandir sempre esse olhar, porque as coisas se relacionam, Claro, é um sistema familiar. Saiba, então, filtrar sempre essas informações recebidas na anamnese e conseguir investigar a fundo aquela demanda inicial que apareceu. A anamnese pode durar uma sessão? Geralmente é uma sessão. Pode durar 2? Pode acontecer. Quanto mais velha a criança, maior o histórico de vida dela. Que terapias que ela já fez, por que saiu, como é que foi, se melhorou ou não melhorou, já passou por outro psicólogo, já passou por TO, já passou por físio, já passou por fono, que medicamento que ela usa, como é que foi a gestação. Então veja, quanto mais velha é a criança, mais tempo você vai precisar para percorrer esses anos todos de vida dela, porque vai ser importante para você. Eu também gosto muito de conversar com a escola, então não é bem uma anamnese, mas se é um caso que eu preciso realmente estudar porque ainda não tá muito claro o que tá acontecendo, converse com a escola. Ela pode ser uma super parceira tua para compreender o que tá acontecendo naquele caso. E aí tem 2 perguntas que vocês me fazem bastante quando eu falo sobre anamnese. Existe o cenário mais comum, que é a anamnese de pais, que vem o pai e a mãe, ou que vem a mãe porque o pai tá trabalhando, mas são uma família com o pai, com a mãe, com a criança e tal. Ok, mais fácil de lidar.
tente sempre trazer o pai junto, porque é importante você ver a visão de cada um daquela situação. Ou, por exemplo, a mãe não pode, sei lá, a mãe só pode num dia, o pai no outro. Faça com os dois, converse com os dois, tá? Então é importante porque geralmente eles têm visões diferentes da situação. A mãe vê de um jeito, o pai vê do outro e você precisa entender esses olhares. Recomendação número 1 sobre famílias casadas, né, que ainda estão juntas. Famílias separadas, o que você faz? Também tente conversar com os dois. Quando tem rixa entre pai e mãe, porque se separaram e a guarda foi difícil, ou eles ainda estão na justiça, é desafiador, porque meio que a mãe não quer que você fale com o pai e o pai não quer que você fale com a mãe. Mas como terapeuta, você tem o direito de conversar com qualquer pessoa daquela família por causa da criança, tá? Então você pode pedir o telefone do pai pra mãe, pra você ter o contato, né, com ele, e pode simplesmente atender a mãe. O recomendado é que você informe o pai e a mãe sobre o que está acontecendo, sobre a terapia, porque provavelmente os dois têm a sua parcela de guarda daquela filha, daquele filho, né? Principalmente se o pai e a mãe têm guarda compartilhada e tal. Então, recomendo que você faça essa conversa também dos dois, tá? E aí tem um terceiro caso que é muito comum para mães que foram... Bom, para pessoas que foram mãe muito cedo. Sabe aquela figura da avó? Porque como essa mãe foi mãe cedo, essa pessoa, né, foi mãe cedo, a avó ficou muito tempo junto, ou morou na casa da avó mais tempo, porque não podia sair de casa e tal. E aí tem essa figura da avó constantemente na família. Então, por exemplo, tá? O cenário. A mãe sai trabalhar de manhã das 8 às 18 lá, e a avó que fica com essa criança, a avó que leva pra escola, a avó... Com quem que você tem que falar? Quem que sabe muito dessa criança? A avó? O avô? Então você também chama eles pra sessão, pra conversar, pra entender, pra ver se a visão deles é parecida com a da mãe. Às vezes a mãe vê uma coisa, a avó fala que não tem nada. Às vezes é um mecanismo de defesa. No autismo acontece muito isso, né? Da mãe falar, eu vejo isso, e o pai falar, não, eu fazia isso quando era criança também, nada a ver, ela fica procurando erro no nosso filho. Ou os avós também não estão aceitando muito bem que tem alguma coisa ali e também falam, não, ela que tá procurando defeito, ela que tá louca. E infelizmente, gente, é tão comum essa frase, tipo, a mãe que tá louca, a mãe que tá procurando problema. Gente, nenhuma mãe quer achar problema. A mãe tá procurando e vendo algo diferente no filho dela, que é diferente do filho da vizinha, do amiguinho da escola. Ela não tá louca, ela só está atenta. Só que essa atenção gera medo em volta, porque as pessoas têm medo de não saber o que está acontecendo, né? Então é bem comum essa fala, tá? Fiquem ligadas nisso, porque assim, eu juro que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi as famílias tentando se defender do diagnóstico. Não é bem assim, não vejo isso nele. E às vezes eu já cheguei a falar sobre, olha, acho que realmente, né, temos características do autismo, tal. Sumiram. A família vazou, nunca mais apareceu, minha filha. Então a gente corre o risco, né, quando você conta pra alguém algo que é difícil pra essa pessoa entender, ela ainda não tá preparada pra lidar com aquilo, infelizmente, como terapeutas, a gente corre o risco dessa família sumir, fazer um ghosting com a gente, assim, nunca mais aparecer. Ou não, né? Claro, tem outras famílias que elas vêm buscando um nome, e aí quando você nomeia, tipo, não, realmente é TDAH, a mãe fala, nossa, sabia que tinha alguma coisa mesmo, nossa, eu sentia, eu via, não, que bom, tia Paulinha aqui, a gente encontrou, então vamos ajudar ele como precisar e tal. Mais fácil de trabalhar, né? Porque essa família tá disposta a olhar pro filho do jeito que ele é e conseguir ajudar ele no que for preciso. Então essas famílias que têm a avó direto cuidando, vocês precisam conversar com a avó. E aí a gente tem famílias que têm babás ou babás o tempo todo com a criança, assim, né? Algumas famílias têm, a mãe trabalha bastante, o pai trabalha bastante e tem uma babá que fica diariamente com essa criança. Proponha pra família pra conversar com a babá também. Caso a mãe não queira sozinha, chama a mãe junto, ou, se possível, fala só com a babá, porque daí talvez ela tenha uma visão que ela te fale mais sobre, que ela talvez ficasse sem jeito de falar na frente da mãe. Então é legal conversar com as pessoas que estão em contato direto com aquela criança. Já tive no consultório casos de babás que vieram conversar, ou vieram pra sessão pra ser treinada, pra entender um pouco mais de como que elas podiam ajudar a criança no dia a dia. Então é bem legal você chamar as babás pra conversar. Se a criança tem tutor, por exemplo, na escola ou em casa mesmo, né? Tutor que aplica alguma terapia, de repente, nessa criança, converse com os tutores também para entender. E ainda, se ela já tem terapeutas, por exemplo, a criança já tem uma TO, uma físio e agora chegou a psicóloga que é você, converse com as terapeutas. Entenda o que elas veem desse caso, o que elas estão fazendo, né? Para você já ter uma visão muito completinha daquela criança e daquela família. E isso te ajuda muito no teu processo de entender e criar a tua hipótese do que está acontecendo ali. Porque como psicólogo, a gente vai passar por esse processo. Ter a história, analisar a história,
fazer observação, fazer avaliação e finalmente entender o que está acontecendo e o que a gente vai fazer daqui para frente. Essa é a nossa linha do tempo como terapeuta, né, como psicóloga infantil.